Começando mais um vídeo aqui no canal, hein? Certo contigo? Espero que... E no vídeo de hoje, cara, já faz algum tempo que eu não falo de monarquia aqui no meu canal, velho. Pra quem não sabe, eu sou monarquista, entendeu? Nossa, você é monarquista? Então é por isso que você tem essa bandeira diferentona aqui, aqui no seu vídeo, Nossa, eu pensei que fosse algum time de futebol. Rapaz, o nome do futebol é Unidos do Império. Então, cara, Mas eu não sou monarquista porque eu queira ter um rei. Não, eu já tenho um rei e meu rei é Jesus. Eu sou monarquista porque eu acredito que o sistema monárquico é muito melhor para o Brasil do que esse sistema republicano de merda que nós temos, que nunca funcionou desde 1889, que começou por um golpe de Estado que todo mundo chama de proclamação, não é, cara? E assim, cara, já faz algumas semanas que alguém comentou comigo acerca do plebiscito, né, cara, que estão tentando marcar para 2026 pela volta da monarquia, não é, cara? Então, antes de nós estarmos comentando o vídeo, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, que eu não quero fazer um vídeo muito longo, vamos estar preparando um vídeo aqui na qual nós vamos estar reagindo. Um minutinho. Vídeo pronto? Tudo preparado? Vamos estar reagindo ao vídeo aqui. 1, 2, 3 e... Play! Olá, monarquistas e curiosos da história. Hoje vamos falar sobre um tema muito especial e atual. A proposta de plebiscito para a restauração da monarquia parlamentarista no Brasil, marcada para 2026. Você sabia que essa ideia já ultrapassou os 28 mil apoios? Vamos entender o que está em jogo e como essa mudança pode impactar o nosso país. Antes de mais nada, é importante relembrar que o Brasil já foi uma monarquia por 67 anos, até a proclamação da República em 1889. Mas agora, há um movimento crescente que acredita que uma monarquia parlamentarista poderia ser a solução para muitos dos problemas que enfrentamos hoje. Não todos, mas o que exatamente está sendo proposto? Em 2026, os brasileiros poderão votar em um plebiscito para decidir se o Brasil deve retornar ao sistema de monarquia parlamentarista. Esse sistema, diferente da república presidencialista que temos hoje, divide o poder executivo entre um chefe de Estado, o monarca, e um chefe de governo, o primeiro-ministro. Seria um poder moderador. Os defensores dessa proposta apontam várias vantagens. Primeiro, acreditam que esse sistema poderia trazer mais estabilidade política, já que o primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento, precisaria do apoio contínuo dos parlamentares para governar. Isso significa menos gastos com compra de apoio político e mais foco em governar para o povo. Além disso, a figura do monarca, como chefe de Estado, pode atuar como um símbolo de unidade e continuidade, acima das disputas partidárias. E vamos combinar, quem não gostaria de ver a Casa Imperial do Brasil desempenhando um papel significativo novamente? E essa não é apenas uma ideia abstrata. Com mais de 28 mil apoios, a proposta superou a marca de 20 mil apoios necessários para se tornar uma sugestão legislativa. Isso significa que o tema será agora debatido pelos senadores na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Se aprovado, o plebiscito será marcado e os brasileiros poderão decidir nas urnas. E aí, o que vocês acham? A monarquia parlamentarista pode ser uma alternativa viável para o Brasil. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários e, claro, de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização sobre esse tema tão importante e fascinante. Vamos continuar essa discussão com respeito e curiosidade. E lembre-se, juntos podemos construir um futuro mais estável e próspero para o Brasil. Viva o Império do Brasil. Até a próxima. Tá aí, né, um rápido react aqui pra gente poder estar no assunto e tudo mais, não é, cara? E aí vem aquelas pessoas falando assim, ai, mas o Império é retrógrado, é um sistema atrasado, essas coisas. Por acaso a Inglaterra é um país atrasado pra você, meu filho, né? Então, engraçado que sempre que a mesma pessoa que reclama, que critica a monarquia, é a mesma pessoa que não pensaria duas vezes antes de pensar na possibilidade de morar
na Inglaterra, Canadá, Japão, não é, cara? Então, países monárquicos com PIB muito superior ao país, ou seja, dos 10 países mais desenvolvidos do mundo, 6 são monarquias, não é, cara? E você pensando que no Japão só exportava anime, né, cara? Então, o Japão é uma monarquia. Muitos não sabem, mas é uma monarquia. Então, e o que nós podemos estar comentando acerca disso? Cara, já faz algumas semanas que eu tô enrolando de trazer esse assunto aqui, né, cara? Então, e assim, cara, já teve um plebiscito em 93, cara, e eu lembro desse plebiscito, eu era molequinho, cara, né, cara? Eu não fazia ideia, aí eu, assim como a maioria do povo brasileiro na época, não fazia ideia do que estava acontecendo. Primeiro, porque esse plebiscito em 93 era para ter acontecido em 1893, 100 anos antes, quando houve o golpe de Estado. Aliás, a família imperial esperava que acontecesse esse plebiscito logo após o golpe, só que, é claro, os republicanos não deixaram, não é, cara? Então, aí eu te pergunto, porque eles sabiam que iam perder, não é, cara? Porque o Brasil foi dormindo, o Império acordou numa república, não é, cara? Aí, 100 anos depois, você acha que o Brasil sabia o que era uma monarquia? Não saberia, cara. A geração era outra, né, cara? Aí foi um plebiscito totalmente feito igual o nariz, entendeu? De muita gente aí. Tá entendendo? Os príncipes em 93 não podiam se manifestar, a mídia boicotava, não é, cara? Era um plebiscito para ter acontecido, acho que no final daquele ano, acabou acontecendo antes, né? Ou seja, fizeram de tudo daquela época para boicotar o plebiscito, né? E consequência, o Brasil continuou sendo essa república de merda que nós temos ainda hoje. E agora, em 2026, cara, muito cedo, cara, para ter um novo plebiscito. Muito cedo. Minha humilde opinião, você pode discordar de mim, tudo mais, comenta aqui embaixo. Mas assim, cara, se fosse, a pessoa chegou assim, mas em 2026 vai ter um plebiscito. Cara, eu fico feliz que superou a marca de 20 mil assinaturas para ter esse plebiscito. Mas assim, tá muito cedo. Tá entendendo, cara? Eu acho que se fosse uns 10 anos mais à frente, essas coisas, eu acho que seria muito melhor. 2026 não é a melhor data. Não é a melhor data, principalmente porque vai ser ano de eleição, né? Ou seja, já é muito perto, é ano de eleição, tá entendendo? E debaixo daquela bagunça toda, e daquele circo que todo é as eleições presidenciais aqui do Brasil, cara, você acha que o brasileiro, além de ter um saco de ir às urnas para votar do canalha que vai nos governar, você acha que ele vai ter saco de votar para voto de uma monarquia que a maioria do povo brasileiro ignora? Vamos ser sinceros, cara. A maioria do povo brasileiro nem sabe que temos uma família imperial. Nem sabe, cara. Tá entendendo? Atualmente, só 10, até onde eu sei, cara, só 10% da população brasileira é monarquista ou simpatizante da causa monárquica. Só 10%, ou seja, no país dos mais de 204 milhões, entendeu? Mais de 204 milhões de brasileiros, o que uns 20 milhões são monarquistas e simpatizantes. Você acha que isso é um número que dá para ganhar um plebiscito? Cara, para o plebiscito do Brasil vencer, cara, precisa de uma maioria mínima. Tá entendendo? Ou seja, 50% mais um para o plebiscito ganhar, cara, até onde eu sei. Entendeu? E com certeza, mesmo que a monarquia vença, você acha, por acaso, que os republicanos vão deixar barato, que a esquerda vai deixar barata? Meu filho, vamos levar que lá em 2000, cara, houve um plebiscito para as armas, onde a maioria do povo brasileiro foi a favor do porte de armas, entendeu? Do porte e do posse legalizado de arma. E você acha que o PT respeitou? Claro que não. Ou seja, se aconteceu um plebiscito, o cão do inferno tá vivo. O cão do inferno tá vivo, entendeu? Aí, um minutinho. Eu ainda vou exorcizar esse cachorro, velho. Eu ainda vou exorcizar esse cachorro. Ou seja, no atual momento, se os monarquistas ganham o plebiscito, com certeza a esquerda vai arranjar algum jeito de dizer não, que foi fraude, essas coisas, e não respeitar a vontade, tá entendendo? Ou seja, para o Brasil vencer o plebiscito, não seria só 50% mais um, entendeu? Agora,
entendeu? Mas seria um caso, cara, a gente ter uma vitória esmagadora mesmo, tá me entendendo? Pra poder legalizar, cara, pra ninguém chegar dizendo, ó, houve fraude das urnas, houve erros, né, cara? E assim, cara, e a grande verdade, cara, tá entendendo? É que é que, tipo assim, cara, os monarquistas, eles têm que romper as bolhas mesmo, cara. Tem que, cara, só pra você ter uma ideia, cara, do que eu tô tentando dizer, cara, para haver uma vitória de um plebiscito, primeiro, não tem que ser agora em 2026. Eu acho que teria que ser uns 10 anos mais à frente. Vamos ser sinceros, cara. Vamos ter que ser uns 10 anos. Uma vez perguntaram pra mim, Rômulo, quanto tempo volta? Eu fiz um vídeo, foi lá em 2018, né, cara, por aí, cara, que perguntaram pra mim, eu respondi uma pergunta, quando que a monarquia pode voltar? Eu falei assim, ó, pode ser em 6 anos ou pode ser em 20, depende de como os movimentos monárquicos vão trabalhar, você tá me entendendo? Ou seja, cara, eu penso, opinião minha, que os movimentos monárquicos, cara, se for um plebiscito em 2036, por exemplo, não, em 36 não, porque é época de eleição, né, cara? Mas um ano fora do período eleitoral, com certeza as nossas chances ganham. Por quê? Porque os movimentos monárquicos, eles têm que romper a bolha. Eles têm que divulgar mais o trabalho monárquico. Tem que fazer um perfeito evangelismo, por assim dizer. Como assim evangelismo? Vou pegar um exemplo, para você entender o que eu quero dizer. Para você entender o que eu quero dizer. Até a virada do século, entendeu? Lá em 2000, antes dos anos 90, lá por aí, quanto era a população de evangélicos do Brasil? Era menos de 10%, entendeu? A população de evangélicos. Hoje, em 2025, a população de protestantes do Brasil, cara, é de 31%. Tá entendendo, cara? Você mesmo pode pesquisar aí, cara. Quanto é a população religiosa do Brasil? 50% do Brasil é católico, 30% de evangélicos, 10% espírita, né, e 10% das outras religiões. Entendeu? E por que houve esse crescimento dos últimos anos de protestantes do Brasil? Ah, foi por causa da teologia da prosperidade, foi por causa do mercado gospel, foi por causa... Não, simples, porque protestante, evangélico... Não tô puxando... Não tô querendo entrar em assunto religioso não, tá, gente? Tô falando um fato. Evangélico sempre fala do evangelho, sempre fala de Jesus, tá entendendo? Você tem muitos canais aí da internet, que são canais religiosos, protestantes, muitas redes sociais de pessoas que falam de Jesus o tempo todo, que são evangélicos, tá me entendendo? E antes mesmo, cara, do boom aí das redes sociais, cara, era comum você ver, por exemplo, um evangélico com aqueles folhetinhos, sabe, da mão, cara, com uma mensagenzinha, entregando para cada um, a paz do Senhor, Jesus te ama, a paz do Senhor. E o evangelho de Cristo, cara, é uma mensagem, cara, que chega para muita gente, cara, tá entendendo? Chegando uma mensagem, cara, que é para muita gente, que vai chegando para aquela pessoa que tava com o lado destruído, entregue aos vícios, às drogas, pessoas até mesmo que estavam entregues à criminalidade, entendeu? Ao homossexualismo, sabe? Aí a pessoa acaba ouvindo, né, cara? Entendeu? Acaba o Espírito Santo agindo, né? Porque a pessoa ouviu a palavra, quem converte é o Espírito Santo, mas a pessoa ouviu a palavra, se converteu, e com resultado a isso, desses últimos anos, cara, sem falar de todo o trabalho social que as igrejas protestantes fazem, tá entendendo? Presídios, hospitais, creches, teatro. Eu mesmo já fiz teatro e orfanato, sabe, cara? Eu mesmo já fiz teatro e orfanatos, tá entendendo, cara? Ou seja, por causa de todo esse trabalho social e esse evangelho que os evangélicos fazem, consequência a isso, hoje em dia, mais de 30% da população brasileira hoje se vê como protestante. É quase isso, cara, que os movimentos monárquicos precisam fazer. Tem que romper a bolha, tem que chegar das pessoas, sabe? Se depender, fazer palestras, pegar folhetim explicando que é monarquia, ir pra rua, ir na gráfica, sabe? Imprime muito boletim mesmo, vai entregando às pessoas, explicando o que é o poder moderador, quais são as vantagens do império, da monarquia sobre a república. Fazer um trabalho evangelístico mesmo, falar, nós temos uma família imperial, sabe, cara? Dom Bertrand e a família imperial tem que se fazer conhecida, sabe, cara? Entendeu? Você tem ideia, só pra você ter uma ideia, cara.
Entendeu? Pensa nos maiores youtubers conservadores, os maiores youtubers, tá entendendo? E o Nando Moura e Mamãe Falei. Tá entendendo? Nando Moura e Arthur Duval. Você tem ideia que um cara, tá entendendo? O Arthur Duval, um cara que ficou conhecido por fazer áudios falando que as ucranianas são pobres, são fáceis porque são pobres. E o Nando Moura, que é um roqueiro boca suja, tem muito mais relevância na internet do que o Dom Bertrand. Você tem ideia disso? Entendeu? MBL, cara, independente se você é a favor ou contra o MBL, tô cagando pra isso, cara, é um movimento político, cara, que em poucos anos ganhou relevância. Aí eu te pergunto, há quantos anos o movimento monárquico está por aí? Tá entendendo? Está trabalhando. Então é uma coisa, cara, que é o seguinte, os movimentos monárquicos têm que trabalhar mesmo, tá entendendo, cara? Tem que romper a bolha, tem que chegar nas pessoas, aproveitar essa insatisfação política que as pessoas estão tendo hoje em dia, cara, e chegar e falar, e mostrar a monarquia não como a solucionadora de todos os problemas, porque isso é impossível, tá entendendo, cara? Mas sim, cara, como um sistema, cara, que vai alavancar o Brasil, que vai resolver muito dos problemas, não todos, mas muitos. Tá entendendo, cara? Então, só nessa maneira, cara, só nessa maneira que realmente, quando acontecer um plebiscito, entendeu? A monarquia pode ganhar. Em 2026, cara, é muito difícil. E mesmo que ganhe, nós sabemos que a esquerda vai tentar boicotar, cara. Você já tem que colocar isso na cabeça. Tá me entendendo? Vai querer boicotar. Então o movimento monárquico tem que se tornar relevante, entendeu? Não estou dizendo que é irrelevante, não estou dizendo isso. Mas tem que se tornar muito mais relevante, tá entendendo, cara? Do que é hoje, você tá entendendo, cara? E parar de deixar bem claro, cara, tá entendendo? E não cometer erros, tá entendendo? Como, por exemplo, cara, na época que o Bolsonaro estava aí, e mesmo dos erros que o Bolsonaro fez, tem monarquia dizendo, ai, Bolsonaro no poder, a monarquia vai voltar. Seu trouxa, você acredita nisso? Você acredita mesmo que aquele minto desgraçado ia dar um golpe de Estado no Brasil e devolver o poder aos Bragança? Ia ser um Deodoro ao contrário? Olha a merda que aconteceu. Você está me entendendo? Olha a merda que aconteceu. Entendeu? O próprio Dom Bertrand, cara, desculpa aí, uma pequena crítica ao nosso príncipe, ele falou o seguinte, não, porque o bolsonarismo é necessário para acabar com o petismo. É mesmo? Será que ele pensa isso hoje em dia? Depois que os patriotas do dia 8 entraram no Congresso e quebraram o relógio do Dom João, que deveria ser uma herança de família para os Braganças? Será que pensa isso? Então são esses erros do movimento que tem que parar. Você está entendendo? Isso, cara, isso é uma pequena crítica que eu estou fazendo aos movimentos monárquicos. É uma pequena crítica. Porque eu quero sim que a monarquia volte. Eu quero sim ver um Bragança reinando. Eu quero muito, cara. Mas o movimento monárquico tem que ver aonde tem falhado, cara. Aonde tem falhado. Tá entendendo? E superar isso, cara. Se realmente quisermos ter o império de volta. Tá entendendo? É uma pequena crítica minha, tá me entendendo, cara? Eu quero o retorno do Brasil, mas nós monarquistas temos que ver aonde nós temos falhado. Tá entendendo? Agora, em 2026, dá para voltar a monarquia? Muito difícil. Para mim, na minha humilde opinião, quase impossível. Tá entendendo, cara? Mas comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E Ave Império.